Olá, graça e paz, povo de Deus. Ótimo sábado, né? Para a glória de Deus. Amém? Vamos à oração por cura, oração pelos enfermos, oração por quem está necessitando, né, de saúde. Amém? Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, né? Vamos a uma palavra que nós já conhecemos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, mesmo que ela se repita, ela não volta vazia, né? Ela cumpre sua função, cumpre para que aquilo que Deus destinou ela a fazer, que é nos edificar, nos consolar, nos exortar, né? Então, Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, a história de Bartimeu, né? Que Jesus cura este homem cego que estava parado à beira do caminho. Então vamos meditar nesta palavra e Jesus falando de fé, falando, né, de vida. Então, Marcos 10, do 46 ao 52, capítulo 10, do 56, do 46 ao 52. Então, abra sua Bíblia, né? E vamos meditar nessa palavra. Enquanto isso, nós vamos tirar esse casaco que tá calor. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Vai te curar. Se acreditar com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Disse Jesus, se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Glória, aleluia. Jesus vai te abençoar, meu irmão. Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar, meu irmão. Jesus vai te abençoar. Vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Vai te curar se você acreditar com toda a sua fé e crer. Jesus vai te abençoar. Na badaraia subia. Aleluia, Jesus. Disse Jesus, se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar, meu irmão.
Glória a Jesus, aleluia, né? Já vamos profetizando que Jesus vai nos abençoar, que Ele vai colocar a mão santa sobre nós e vai nos curar hoje, neste dia. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos crer, meus amados, crer no Senhor Jesus, que Ele é o nosso alvo, amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te exaltamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, pois tu és o grande, o todo-poderoso, aquele que criou céus e terras. E nós pedimos, Pai, a tua bênção para este momento de oração, de louvor, de palavra, Pai. Aonde tiver alguém enfermo, doente, acamado, até mesmo correndo risco, Pai, de perder a vida, em nome de Jesus nós declaramos vida, em nome de Jesus nós decretamos a cura, por meio do nome santo de Jesus Cristo. Consagramos esta live ao Senhor, para te adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Te agradecendo por cada alma, cada vida, cada pessoa que está passando por aqui, Pai. Abençoa esta vida, esta casa, este lar, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, que é o que interessa. Palavra que nos edifica a nossa fé, né? Palavra de fé. Essa palavra está lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 10. Acompanha comigo, fala do cego Bartimeu que recupera a visão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego e disseram: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Que a sua palavra é palavra de fé. Nessa história nós já conhecemos, né? Nessa história está Bartimeu, filho de Timeu, que era um homem cego, e estava sentado à beira do caminho, né? Pedindo esmolas. E essa era a situação de Bartimeu. Não se sabe há quanto tempo, mas o texto fala que ele era um homem cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, sem nenhuma expectativa de melhor, de sair daquela vida, de sair dessa vergonha, dessa humilhação que ele se encontrava. Mas ele ouve, né? Quando ouviu, isso quer dizer que ele, surdo ele não era, né? Ele era cego, mas ele ouvia e ouvia muito bem. A palavra de Deus diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Teve uma atitude, uma reação de fé, né? E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, todos nós, quando precisamos de uma mudança de vida, todos nós, quando estamos numa situação adversa, uma situação que nós já não queremos mais, já não aguentamos mais, e Bartimeu estava numa situação que ele já estava cansado, creio eu, porque estar à beira do caminho
né? Ali abandonado à margem da sociedade, aonde ele ficava se humilhando, pedindo esmolas, né? Aquilo ali era um lugar de vergonha, com toda certeza, porque eu creio que ninguém quer ficar na vergonha, que ninguém quer ficar pedindo esmola. Se ele pudesse, com certeza a vida que ele teria seria outra. A expectativa dele sobre a vida era outra. Tanto que ele reage quando ele ouve dizer que Jesus de Nazaré vem vindo aí, ele se põe a gritar, ele se põe a pedir a misericórdia de Jesus. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Então Deus, ele tem misericórdia para derramar. O que mais Deus tem é misericórdia, porque todos os dias elas são renovadas. E ele vai na fonte certa, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar de ter uma multidão, apesar de ter vozes contrárias que começam a repreendê-lo, que começam a oprimir Bartimeu e a dizer: fica quieto, essa vida é para você, essa vida de humilhação, de vergonha, de ficar pedindo esmola, de ficar dependendo, é para você. Só que Bartimeu, ele entende quem é Jesus. E por entender quem é Jesus, por saber que Jesus tinha o poder e a autoridade para mudar a vida dele, ele toma uma atitude de fé, ele clama. E quanto mais a multidão oprime e grita e manda ele ficar quieto, porque o texto diz: muitos o reprimiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, para chamar a atenção. E por que ele grita? Porque eu creio que quem precisa de um milagre, quem precisa sair da humilhação, da vergonha, se humilha diante de Jesus. Pois a situação já era de vergonha, já era de humilhação. Então, ele não teve vergonha, ele passou a gritar para que Jesus ouvisse, para que Jesus o desse atenção à sua situação, que era uma situação terrível para ele. Então, a palavra de Deus diz que ele grita e Jesus para e Jesus diz assim: chama lá, chama ele, chama. E chamaram, e os discípulos foram chamar o cego, olharam para Bartimeu e disseram assim: vamos, meu, ânimo, se levanta. E ele o está chamando, avisam ele, né? Jesus está te chamando, vamos lá, ânimo, levanta. E o versículo 50 diz que lançando sua capa para o lado, desculpa, gente. Lançando a capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, e ele caminhou, dirigiu-se até Jesus. Essa capa, né? Essa capa, ele lançou de lado a capa. Diz que essa capa é a capa da vergonha, a capa da humilhação, a capa daquela vida que Jesus ia agora dar uma outra vida para ele, que Jesus vai mudar, e era isso que Jesus queria. Jesus ouviu aquele clamor, o clamor de Bartimeu, e disse: é hoje, Bartimeu, é hoje, Maria, é hoje, Marta, que eu mudo a tua vida, que eu coloco a minha mão poderosa sobre ti e muda a tua vida, muda as tuas vestes, muda a tua história. Então Jesus parou e mandou chamar, e ele lançou a capa, se dirigiu até Jesus, e Jesus, quando chega em Bartimeu, Jesus já faz aquela pergunta que nós conhecemos, né? Que até na outra live eu falei, numa situação do missionário que pergunta para o homem se o homem quer ser curado, e o homem fica na dúvida, porque ele poderia perder seu benefício. Mas aqui Bartimeu não tinha benefício nenhum. Bartimeu estava numa vida que ele não queria mais. Ele entendeu que Jesus podia fazê-lo ver, fazê-lo ter uma vida diferente daquela que ele tinha ali, parado à beira do caminho, sem expectativa, sem chances de ser aquilo. Talvez ele tivesse sonhos, né? Muitos sonhos de fazer algo diferente na sua vida, a não ser ficar ali pedindo esmola, dependendo de outras pessoas. E todos nós temos sonhos, né? Eu não sei qual é o seu sonho hoje, do que você quer ser curado, qual é o teu problema, qual é a tua crise, se é familiar, se é pessoal. Mas saiba que se você colocar sua fé em Jesus Cristo, a sua fé em Deus,
você está colocando no centro, se colocando no centro da vontade de Deus? Porque Jesus, nesse texto, ele elogia a fé de Bartimeu, né? Jesus chega e pergunta: o que quer que eu lhe faça? Jesus perguntou. E o cego foi direto, foi claro: eu quero ver, Jesus, eu quero ver. O que você quer hoje? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Deixa Jesus Cristo fazer a obra na sua vida. A nossa fé precisa estar pautada no Senhor Jesus, não olhando para as circunstâncias, para as vozes contrárias, porque muitas vezes vão dizer para nós que a nossa causa é perdida, que a nossa causa não tem mais jeito. Fica aí nessa humilhação, fica aí nessa esquina, fica aí pedindo, fica aí se humilhando. Mas Jesus não, Jesus chega para mudar as vestes, a roupa, te dá novo calçado, te reveste com uma armadura de Deus, para que você tenha força, para que você lute, para que você mude a sua realidade. Jesus é aquele que muda a história. E Jesus aqui na palavra, ele muda a história de Bartimeu. Mas Bartimeu sabia o que ele queria. Bartimeu enfrentou uma multidão que dizia para que ele ficar quieto, que não queria a sua mudança de vida. E assim somos nós cristãos. Nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus e lutar pela cura, lutar pela libertação, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família. Não importa quem mande nós nos calar, nós não nos calaremos, nós oraremos, nós gritaremos, nós vamos nos humilhar, pedir a misericórdia de Deus, porque Deus tem misericórdia de sobra. Jesus tem misericórdia para a sua vida hoje. Então não se conforme com a tua realidade, não se conforme com a derrota, não se conforme com a humilhação, não se conforme, não use a capa da vergonha, porque Jesus tirou Bartimeu da vergonha, daquela humilhação, daquele caminho que ele não queria mais. Jesus mudou a história dele. E Jesus disse: o que tu quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Mestre, eu quero ver, mestre. Eu quero ver. E Jesus olhou para ele e disse: vá, meu querido. Vá, disse Jesus. Vá. E Jesus disse: a sua fé o curou. A coisa mais extraordinária é ouvir que é a fé que curou. Uma palavrinha, né? Tão pequenininha. E às vezes a gente fica como onda do mar, será que dá, será que não dá, será que dá, será que não dá? E Jesus, por todas as escrituras que a gente lê, Jesus fala de fé. Jesus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que tudo é possível àquele que crê. Então você precisa regar todos os dias a tua fé com uma porção da palavra de Deus e entender que nenhuma situação é difícil demais para Jesus, que não há impossível para Deus, que não há doença, enfermidade, crise, dor que Jesus não possa curar, que Jesus não possa tocar e mudar completamente. Escreva, Jesus escreve hoje a tua história. Jesus escreve hoje, assim como Jesus escreveu a história de Bartimeu, assim como a história de Bartimeu está escrita. Comece a escrever hoje a sua história. Comece a escrever, foi a minha fé no Senhor Jesus que me curou. E a palavra diz que Bartimeu, ele foi curado. Ele recuperou a visão imediatamente. Então diga aí, não sei se você está com câncer, eu não sei se o problema é na pressão, se a pressão é baixa, se a pressão é alta, mas diga, declare: eu serei curada, eu ficarei recuperada, eu ficarei curada do câncer, curada da pressão, eu ficarei curada dessas dores na coluna, nas pernas. Declare que você está curado em nome de Jesus. E diz que aquele homem passou a seguir Jesus, recuperou a visão, agora podendo ver e enxergar, ele muda de vida, ele passa a seguir Jesus. As suas expectativas são outras, a sua vida muda completamente quando Jesus chega no teu cenário e cura você. Amém, amados? Amém. Recebe essa palavra que vem direto do coração de Deus e cuide da sua fé. Não deixe que te desanime, não se desanime, não fica desanimado nem parado. Clame, ore, creia que o Senhor Jesus, ele ouve a tua oração, ele vê
o teu gemido, vê as tuas lágrimas e Ele te cura. Então vamos à oração, vamos orar com fé, para que o Senhor Jesus venha ouvir a nossa oração e derramar sobre nós cura, libertação, transformação. Vamos orar para que toda obra levantada contra a nossa saúde seja quebrada, desfeita, aniquilada, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por cada alma, por cada vida que aqui está, Pai. Oh Deus, eu não sei qual é o sofrimento, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a enfermidade, mas vai de encontro a esta vida hoje, que talvez não acordou muito bem, talvez esteja deprimida, depressiva, ansiosa. Oh Senhor, toca na mente, coloca aos pés do Senhor Jesus agora toda a aflição, toda a ansiedade, toda a dor, toda a angústia. Fecha os teus olhos, se eleva os pensamentos a Jesus. Vamos pela oração, que tudo é possível aquele que crê, aquele que ora crendo receberá, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que sem fé é impossível te agradar, então nós te pedimos desde já, renova a nossa fé por meio da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Tira de nós, Senhor, todo o orgulho, toda a avareza, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a mentira, todo o orgulho, toda a inveja, Pai. Trabalha no nosso ego, Senhor. Trabalha em nós, Pai, que nós possamos fechar todas as brechas, meu Deus, para que nós possamos receber o poder, para que nós possamos receber cura, para que nós possamos receber a autoridade, Senhor, de orar por nós mesmos, ou orar pelos irmãos e eles serem curados. Ah, Pai, porque a oração que cura é a oração feita com fé, é o que está na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca nesta vida agora, perdoa os pecados do teu povo, Pai, e cura, Senhor. Tem pessoas que estão com câncer, em fase terminal, Pai. Derrama da tua misericórdia, derrama do teu poder sobre esta vida, mas contudo faz a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Cura, Pai, toca nos ossos, toca nos órgãos, toca na pele, Pai, desse irmão, dessa irmã que está com câncer, toca no sangue, faz uma transfusão de sangue, bota um sangue novo, limpa o sangue, Pai. Tem pessoas com alergias na pele, com coceiras, com vermelhidões, com feridas terríveis, Pai, derrama cura, Senhor Jesus. Cura, toca nesta vida curando, toca com teu sangue, cobrindo com teu sangue, teu povo, a tua igreja, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Cura da pressão alta, toca na pressão que está baixa, Senhor. Alinha, coloca tudo no lugar, Pai. Nós somos templo e morada do teu Espírito Santo, Pai. Perdoa se não temos cuidado direito do nosso corpo, da nossa saúde, Senhor. Mas que o Senhor possa renovar hoje aqueles que têm diabetes, aqueles que estão com obesidade, que comem demais, Senhor. Tira, Pai, toda a ansiedade em nome de Jesus. Cura, Senhor, do Alzheimer, Pai, vai tocando na mente, nos pensamentos, na memória, Senhor, em nome de Jesus, e vai trazendo cura. Pai, nós sabemos que com esse frio, muitas alergias, muita asma, pessoas com pneumonia, com problemas para respirar, com infecções graves, tomando medicamentos, Senhor. Traz a cura, Pai. Traz a cura através dos medicamentos, Senhor. Em nome de Jesus, usa o médico, a medicina, Pai, para trazer cura aos teus filhos e filhas. Eu oro por aqueles que têm crise alérgica, rinite, sinusite, asma, todas as doenças alérgicas que atacam o pulmão, que atacam a respiração, nariz, brônquios, toda infecção, inflamação na face, Pai, em nome de Jesus, vai curando, Jesus, vai curando, vai desobstruindo as vias respiratórias, vias aéreas, vai curando, Senhor, todo câncer na boca, todo problema nos dentes, em nome de Jesus, Pai, vai derramando a cura, Jesus. Vai curando, vai descendo com a unção que despedaça o jugo da enfermidade, vai descendo e vai quebrando todo o mal. Em nome de Jesus, agora nós oramos e afastamos todo o mal desta vida, desta casa, do corpo. Toda pessoa que está com dengue, gripes, resfriados, repreendido em nome de Jesus esse mal que está trazendo influenza, todo o mal que está trazendo Covid, toda inflamação, infecção no corpo, inchaço nos pés, nas mãos.
inchaço no corpo. Em nome de Jesus, cai por terra agora a enfermidade. Sai, demônio da enfermidade, em nome de Jesus, sai todo o mal, desaloja do corpo. Aquele que tem pedra nos rins, está com dificuldades para urinar, sente dores, cólica renal, necessidade constante de urinar. Aquele que está com náusea, vômito, febre, infecção, inflamação. Em nome de Jesus, aquele que está com problema na vesícula inflamada, aquele que está com a bexiga caída, aquela mulher, aquele homem que não consegue urinar ou que urina demais, em nome de Jesus, alinha tudo nesse corpo, Pai. Desce com cura, desce com poder. Todo problema na visão, catarata, visão embaçada, visão turva. Aquela pessoa que tem sensibilidade à luz, sensibilidade para enxergar em ambiente muito claro. Todas as dores na cabeça, no corpo, nos braços, toda a opressão maligna, sai agora. Cura, Senhor Jesus, toca do alto da cabeça e cura o AVC, desentope as artérias cerebrais, desentope as veias do coração, em nome de Jesus, toca com poder, em nome de Jesus, toca com poder, em nome de Jesus, toca com cura, em nome de Jesus, toca com libertação, sai demônio da pressão, sai demônio da ansiedade, sai demônio da síndrome do pânico, em nome de Jesus, sai agora, vai saindo, vai pegando a tua bagagem e vai saindo, há poder do sangue de Jesus. Sai toda a opressão maligna, toda a insônia, todo o terror noturno. Em nome de Jesus nós expulsamos o mal agora. Expulsamos todo o demônio que traz depressão, tristeza profunda, até mesmo vontade de se suicidar, de se matar, de tirar a vida. Em nome de Jesus, cai por terra agora. 1 João 3,8 diz que Jesus Cristo se manifestou na terra para destruir as obras do diabo. Nós pedimos a destruição completa e total das obras do diabo. Destrói, meu Pai, toda a bruxaria, feitiçaria, macumba, voodoo, todo o alimento consagrado a demônios, tudo que essa pessoa comeu, ingeriu, vestiu, até mesmo passou na pele. Em nome de Jesus, todo o trabalho, toda a magia, não vale encantamento contra o povo de Deus. Cai por terra agora, seja quebrado agora, seja aniquilado agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita a alma amargurada, magoada, chateada. Eu não sei, Pai, o que essa pessoa precisa ser restaurada, mas restaura a alma dele, restaura a alma dela. Decreta cura, repreende espíritos de vícios, espíritos de prostituição. Em nome de Jesus, íncubos, súcubos, que age na sensualidade, que age por meio da magia das águas, em nome de Jesus, cai por terra agora. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Seja curado, seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pai, toca nas partes íntimas, toca no fígado, no pâncreas, nos rins, no braço. Derrama do teu sangue, Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba a cura em nome de Jesus. E lembra de meditar na palavra, de orar, de buscar a Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, né? Há doenças que às vezes não é pecado, mas, né? Não sei. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós temos que nos humilhar diante daquele que perdoa pecados, né? Diante daquele que cura. Então, lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz, Senhor Jesus, nós voltamos segunda-feira.